Oração gera vida. Diga comigo, oração gera vida. Então, nós estamos começando esse novo tempo na Além do Véu. Nós cremos nisso, de buscar em oração. Oração é a arma mais poderosa do universo. Você precisa entender isso. A oração nos aproxima de Deus. A oração traz restauração para as nossas vidas. A oração gera dependência de Deus. Então a pessoa começa a orar, ela não fica mais sem oração. Pela intensidade, pela busca, aquilo começa a fazer falta, né? Dizem que a academia também, eu nunca senti isso, mas na oração eu já senti. Oração gera gratidão. Talvez teu coração ainda não seja um coração grato. A oração, ela gera gratidão. Diga comigo, oração gera gratidão. E resumindo, oração gera vida. Você vai entender a palavra de Deus sobre isso, amém? Então nossa série vai ser o mês todo, 4 episódios falando sobre oração. E eu quero que você abra a sua Bíblia, ou acompanhe aqui pelo nosso telão, 1 Samuel capítulo 1, verso 1 ao verso 10. Nós vamos falar sobre essa mulher maravilhosa. Cadê as mulheres maravilhosas aqui da Além do Véu aí? Olha só. Diz assim a palavra do Senhor: havia certo homem de Ramataim, sufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéia, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porção à sua mulher Penina e todos os filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla. Diga comigo, mas a Ana dava uma porção dupla. Vai gravando aí. Porque amava. Por quê? Então aí, se ama sua mulher, dá uma porção dupla para ela aí, viu? Cobra aí, mulher, cobra aí, aleluia. Eu me enrolei agora. Mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. Quem deixou estéril? Pois é, porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você que 10 filhos? Diga para o irmão que está ao seu lado: pensa num cara mala, exibido. O cara já achava que era melhor que 10 filhos, irmão. Pensa no cara, não podia brincar de pique-esconde que ele se achava, como diz um amigo meu. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Quem pode aplaudir pela palavra? Ana era uma das mulheres mais incríveis de Israel. Toda mulher aqui que for parecida com Ana, já vai para o céu direto aí, top das galáxias, Ana, né? E nessa história, ela fica conhecida por ser uma mulher de oração. Eu queria saber se tem mulheres de oração aqui nesta manhã. Tem homens de oração? Tem jovens de oração? Tem criança de oração? Tem uma galera de oração aqui. O que nos trouxe a falar sobre Ana esse destaque. O destaque da vida de Ana chama-se oração. Ana orou ao Senhor. Ana estava em um ambiente difícil, como nós lemos aqui. Se você prestou atenção, Ana era casada, mas não tinha filhos. O seu marido, porém, tinha outra mulher e tinha filhos com essa mulher, filhos e filhas. A rival de Ana. A própria Bíblia diz que ela era a rival. Tá ligado quando você torce para o São Paulo e toma um vareio, e aquele teu amigo corintiano te liga para perturbar, irmão? Faz isso não, irmão. Tenha misericórdia do irmão. Então, isso é rivalidade. Então você imagina que essa rivalidade era real, era uma rivalidade que magoava e estava no ambiente da casa dela. A Bíblia não mostra
Ana reclamando com seu marido. Ana chorava, mas não reclamava. Diga comigo, Ana chorava, mas não reclamava. Você não vai ver reclamação. Ana ficava angustiada, mas ela não reclamava. É o que diz a Bíblia. Ana até não comia, mas ela não reclamava. Mas o fato de ela não reclamar não significa que estava tudo bem. Existia uma situação complicada na vida da Ana. Internamente, ela estava inconformada com a situação. Será que tem alguém inconformado aqui nessa manhã? Será que tem alguma situação que está te inconformando, está mexendo com a sua vida? Eu não sei o que está se passando com a sua vida, mas havia algo perturbando a vida de Ana. A partir daqui, Ana nos ensina 3 fatos sobre oração. E o primeiro ponto dessa mensagem é: a oração é fruto do inconformismo. Diga comigo, oração é fruto do inconformismo. 1 Samuel, capítulo 1, verso 6. Porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente. Diga a palavra comigo, continuamente, a fim de irritá-la. E talvez essa seria uma das maiores dores de Ana, porque a Bíblia não vai dizer, ela disse que Deus a deixou com essa enfermidade, não foi um acidente. Entende a diferença? Não foi outra pessoa, foi Deus. Não foi nem o mesmo diabo, que a gente costuma colocar a culpa. Tem hora que o diabo não está nem mexendo lá, mas o nego está falando, foi o diabo. Principalmente quando é para dar desculpa, faz coisa errada e fala que foi o diabo. Mas o diabo falou, eu não fiz nada, estava mexendo com isso aí não. Isso é coisa desse cara aí, pior que eu. Brincadeira. Não foi o diabo. A Bíblia diz que foi Deus que deixou Ana estéril. É isso que diz o texto. Acontece que alguns limites na nossa vida são permissão de Deus. Vou repetir para você. Acontece que alguns limites na minha vida e na sua vida são exatamente permissões de Deus sobre a nossa vida. Quem está entendendo isso? E aí ela tinha 2 opções. Quantas opções? 2 opções. Essa aqui ela tinha. Ela podia reclamar ou ela podia orar. Diga comigo, reclamar ou orar. E ela escolhe uma delas. Orar para entender. Não o porquê, mas o para quê. Vou repetir para você, orar para entender, não o porquê. Nós ficamos muito porquê, mas para que está acontecendo isso. Principalmente foi Deus que permitiu que acontecesse. Ana transformou o seu conformismo em oração. Amém? Havia algo que estava faltando na vida dela, algo que ela não concordava com aquilo. Ana apontou toda a sua força para buscar a Deus em oração, com toda a força, ela apontou o alvo, eu vou orar. E a esterilidade temporária de Ana se transforma em um propósito com alcance eterno para a nação de Israel. Eu queria que você aplaudisse para a vida da Ana, vai? Porque nós somos alcançados por Ana. Para quem conhece a Bíblia vai entender que nós somos alcançados por Ana. A história do Evangelho da Bíblia passa por Ana, certo? Passa por Ana, passa pela sua descendência. Eu queria que você levantasse as suas mãos. As lutas atuais são apenas uma preparação para manifestar o propósito maior que Deus tem a respeito da sua vida, da sua história e da sua família, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. A esterilidade de Ana não era a consequência de um erro, ao contrário de muita coisa que sim é consequência de um erro. Nós plantamos e nós colhemos muitas vezes, mas a de Ana não era consequência de um erro, ela não era um castigo. Deus castigou Ana e a deixou estéril. Não existe esse castigo. E para quem disse que tem maldição sobre a sua vida, eu queria liberar, que depois que o véu se rasgou, e ele se fez maldito, para mim cada um de nós fôssemos benditos, eu queria que você erguesse as suas mãos, eu quero declarar sobre a sua vida, não há maldição, não há encantamento, não há nada que possa tomar a tua bênção diante do Senhor. Você é liberto por completo, você é abençoado, você é filho de Deus, aleluia, meu querido.
Então, Ana tinha 2 batalhas. Quantas batalhas? Vai cravando aí. Quiser anotar, vai anotando. A interna, que era a esterilidade, que era a limitação. Ana não poderia ter filhos. E ela tinha uma batalha externa, que era a tal da Penina, a rival. E pior ainda, esse marido que se achava que era melhor que 10 filhos. Ou seja, o problema de Ana, para ele, não interferia em absolutamente nada. Ele tinha filhos, ela tinha um problema, porque ele não tinha problema, ele era indiferente com a situação dos filhos. O marido dela estava em outra estação, apesar de eles estarem em Siló. Siló era como este lugar que você está aqui, o lugar da adoração. Isso era Siló, onde nós lemos ali. Então eles estavam no ambiente certo, no mesmo ambiente de adoração, mas em outro alvo, em outro pensamento, em outra direção, em propósitos alternados. Quem entende isso? E eu quero dar uma dica para você, meu irmão, clara. Talvez você já ouviu falar sobre isso, mas dá uma dica clara. Não espere que os outros sintam a sua dor na mesma intensidade que você. Não espere que os outros sintam a mesma dor, a sua dor na mesma intensidade que você. Amém? Esses dias eu provei disso. Não sei o que aconteceu. Eu estava na mesa com o Mateus, de repente a cadeira entrou na minha frente. E eu bati o cantinho do dedinho. E aí eu, glória, aleluia, santo, eterno. Você não xinga não, né, irmão? Foi o que eu falei mesmo, você estava lá. Meu irmão, eu não sei o que eu fiz, a cadeira entrou de novo na minha frente. Eu dei com o outro dedinho. Falei, sangue de... E depois eu dei de novo. Foi ou não foi? 3 vezes. Mas brincadeira à parte é o fato que a gente às vezes espera muito da outra pessoa. E nem o marido de Ana sentia, com a mesma intensidade, a dor que ela sentia. Então o que Ana faz? Ela podia brigar com o mundo, mas diga comigo, Ana orou. Diga comigo, Ana orou, meu querido. 1 Samuel, capítulo 1, verso 9 e 10. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado em uma cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Chorou e orou ao Senhor. Porque Siló, como nós falamos, era o lugar da adoração. Mesmo triste, Ana estava no ambiente certo. Com a atitude certa, Ana estava orando. Levante suas mãos, eu profetizo, eu não sei como é que você está. Se você está triste, se você entrou aqui amargurado, se você entrou aqui preocupado. Mas o que eu sei é que este é o ambiente da adoração, este é o ambiente certo. E se você está na intensidade certa de buscar ao Senhor, de orar, Deus vai responder a sua oração nessa manhã em nome de Jesus, querido. E ela estava amargurada. E talvez a gente ache que não é certo a gente ficar amargurado, mas o fato é que eu e você ficamos amargurados. Né? Eu fico amargurado, meu pai fica amargurado, o pastor Daniel fica amargurado, os pastores ficam amargurados, fica tranquilo, você é normal. Se você não fica amargurado, quando acabar o culto, você me procura que eu vou orar, porque tem algo errado na vida de você, você vai ter que ficar igual a gente. Você está muito melhor, você está parecendo Eucana. Muito melhor que vocês, eu não fico amargurado. Mas a diferença não é ficar amargurado, mas é o que você faz quando você está amargurado. É ou não é? Então, de vez de Ana se afastar de Deus, ela se aproxima de Deus. De vez de ela ir para mais longe de Deus, aquela amargura impulsiona a fé de Ana. E Ana caminha cada vez mais para perto de Deus. É isso que ela faz. O que ela fez? Ela não brigou. Ela não esperneou que naquele menino que quer aquele chocolate no shopping, quem já fez isso aí é coisa mais feia. Meus filhos faziam uma pedala, moleque, que vai ficar esperneando nada. Ela não esperneou. Ela não botou uma foto na rede social amargurada. Estéreo. Ou com algumas falam assim, que dia difícil. Já vi, que dia difícil. Você que lute. Você não faz essas coisas, quem já entendeu, ou faz ou vê alguém fazendo, não é mais fácil falar que você viu. Então diga para mim novamente, Ana orou. E o que você faz? Ana orou, o que você faz? O que você faz? O que você tem que fazer? Vou falar que fica mais fácil para você responder, que daí você pode fazer daqui para frente. O que você tem que fazer? Porque você não ora, né? Porque você não respondeu, né?
Mas tudo bem. Ana tem um foco. Anota aí se você está anotando. Quem tem um foco em Deus não olha para Penina. Vou repetir para você. Quem tem um foco em Deus não olha para Penina. Anote aí também. Quem olha para a solução não desperdiça tempo com o problema. Quem olha para a solução jamais desperdiça tempo com o problema. Vai mudar tudo na sua vida se você começar a fazer isso aí. Se você está inconformado com alguma esterilidade em alguma área da sua vida, eu creio que a sua oração a partir de hoje vai começar a gerar vida aonde tem esterilidade. Aleluia! Eu creio. Será que tem mais alguém que crê aí? Tem uma mão levantada que crê? Amém. Vamos para o segundo ponto da mensagem. Só tem 3, fica tranquilo. Oração é a porta que dá acesso ao milagre. Diga comigo, oração é a porta que dá acesso ao milagre. Isso é o que a Bíblia diz, 1 Samuel capítulo 1, verso 11. Diz assim o texto: e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se tu me deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da minha vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ana sabia exatamente o que ela precisava. Você sabe exatamente o que você precisa? Ana sabia o que faltava sobre a sua vida, e ela foca a sua oração. E ela faz uma oração pedindo para receber algo, mas em seguida ela já entrega o que ela recebe. Ela faz uma oração pedindo algo, mas em seguida ela já entrega o que ela recebe. Se o Senhor me der um filho, eu entregarei na tua casa. Sabe por quê? Porque Ana tem um foco no reino de Deus. A Bíblia diz em Mateus 6,33 que a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ana já nem chegou no Novo Testamento, ela está lá no Velho Testamento, ela está no começo da Bíblia, mas ela já entende uma realidade que nós não entendemos. Ana, ela já entrega Samuel para serviço de Deus, que no futuro seria Samuel. Amém, amém. Sabe por que ela promete entregar? Porque ela crê que a sua oração será atendida. Ela promete entregar porque ela crê que a sua oração será atendida. Pastor, mas é muito lógico isso daí. Se eu perguntar quem crê que sua oração será atendida, eu vou ver muitas mãos levantadas aí. Mas a pergunta para você, isso, só para você, quanto você crê no que você ora? Se você ora, né? Precisa orar também, né? Primeira etapa é orar, tá, gente? Depois, crer no que ora. Por isso que a gente está fazendo o nosso relógio de oração ali, nosso tempo de oração. O quanto você crê no que você ora. Pastor, lógico que eu oro, eu só oro porque eu creio. E o que eu tenho mais encontrado em aconselhamentos é pessoas que têm realmente caráter, que seguem os princípios da palavra. Tem ao contrário também, mas o maior pessoal que frequenta a igreja, geralmente hoje, eu tenho encontrado pessoas que têm o caráter, seguem o princípio da caráter, mas seguem os princípios da palavra, mas não acreditam em Deus. Ah, pastor, mas porque a Bíblia diz que se nós orarmos crendo, nós receberemos. Por que tanta esterilidade? Por que tanta escassez? Deus pode tudo ou não pode? Quem que não crê? A Bíblia diz, se creres, verá a glória de Deus. E eu encontro pessoas que precisam encorajar, não acreditam nela mesmo. E tem que ter cura sobre o seu coração hoje. Parece complicado, mas a pessoa não acredita nela. A pessoa é capaz, a pessoa é abençoada, porque Deus criou filhos abençoados. Quem são filhos de Deus? Onde tem aqui? Então eu não sei o que disseram, eu quero declarar sobre você é capaz,
você é abençoado. Você foi levantado para fazer a diferença na terra. Você tem que acreditar em você, meu irmão. Você tem que olhar para o espelho. Isso não é autoafirmação, não. Isso é Deus. Deus falou que você é abençoado. Deus falou que você, onde você pisar a planta dos pés e colocar as mãos, o lugar é transformado. Quem recebe essa palavra? Foi Deus que falou. E se Deus falou, Ele mente, Ele volta atrás. Agora, o quanto você tem tomado posse, pastor, não é sobre riqueza na igreja. É também. Isso não vai te levar para o céu. Isso não vai te preencher totalmente. Ana não tinha um problema de riqueza, ela tinha um problema de não ter filhos. Eu não sei o problema que você tem, mas eu não sei qual área tem esterilidade, mas eu sei que você tem que começar a tomar posse sobre a sua vida. Algumas pessoas vêm aqui, meu pai ora, não pode ter filho, coloca a mão sobre o ventre, e daqui a pouco a mulher está grávida, está tudo certo, aí está feliz. Se você não quer engravidar, irmão, não passa perto do meu pai, esse é o conselho que eu te dou. Porque Deus pode tudo. Eu vejo algumas portas abrir e falar assim, porque Deus pode tudo. Eu vejo algumas pessoas serem curadas, e o Robert está aqui, passou, 30, 40 dias na UTI, e era para morrer de Covid, está aqui de pé, aqui, para a glória de Deus, porque Deus pode tudo. Esta igreja está aberta porque Deus pode tudo que acontece aqui é porque Deus pode tudo. Os milagres na sua casa, na sua vida, é porque Deus pode tudo. Que você possa usar esse acesso através da oração. Amém? Glória a Deus. Ana tinha um marido que amava. Tinha ou não tinha? A Bíblia diz que ela recebia uma porção dobrada, porque Eucana amava a Ana. Tinha um lar, tinha provisão, não faltava recurso. Não é sobre recursos que nós estamos falando, sobre a vida de Ana. Mas ela tinha uma falta na sua casa. Ela se sentia incompleta porque ela era estéril e não podia ter filhos. Isso é claro que cada um entrou aqui com uma ausência, com uma falta. Talvez alguns precisam de Deus realmente no coração, que enchesse, que transformasse. Há um vazio dentro da sua vida. Deus tem como preencher esse vazio, meu amado. Você está no lugar certo, você está em Siló, você está no lugar da adoração, você está no lugar de oração, aleluia. Deus pode isso. Talvez alguns entraram com o casamento tudo virado dos avessos. Talvez alguma porta que tem que se abrir, talvez alguma situação no seu casamento, na sua família que tem que se resolver. Eu não sei o que tem, mas eu sei que você está em Siló, você está no lugar da oração, e este lugar é o lugar do teu milagre, meu querido. Você está no lugar certo. Ana queria mais. Quem quer mais aí em alguma área? Eu quero mais, não é errado querer mais não, viu? É errado você amar o dinheiro, e o dinheiro tomar conta da sua vida, só falando de dinheiro. Agora você pode precisar de mais, você precisa de mais paz na sua casa, que é muito maior que o dinheiro hoje. Você precisa de alegria, que é muito maior que o dinheiro. Talvez uma angústia tomou conta do seu coração, como tomou o de Ana, e você precisa de uma libertação dessa angústia hoje. Vale muito mais do que milhões e milhões. Amém? Porque eu vejo pessoas que têm tudo e se matam. Então, o dinheiro fosse mais importante, ninguém se matava por causa disso. É o quê? Então, Ana, ela não se limita no que ela já alcançou. Então você já é um cara cheio de Deus, não se limite, busque mais ao Senhor, porque tem mais de Deus sobre a sua vida. A tua casa já é abençoada, então busque mais de Deus, porque tem mais bênção sobre a sua casa. A tua empresa, os teus negócios, o teu trabalho já é abençoado, então busque em Deus, porque tem mais sobre a sua vida. Você já é íntimo de Deus, busque mais, porque Deus tem um lugar mais profundo em Deus para te colocar, mais cheio do Espírito, cheio da graça, cheio de poder. Aleluia. Não se acomode neste lugar que você está. Então Ana vai como filha diante de Deus, dizendo que falta ainda algo, que ela está incompleta diante de Deus. Ana queria mais e ela busca através da oração. Não tem um milagre aqui, tem algo chamado oração. Ana bate no peito e diz assim, o desafio é meu, então a oração é minha. Coloca a mão sobre o seu peito e faz assim, o desafio é meu, então a oração é minha. Diz assim, a esterilidade está passando pela minha vida, então a oração é minha. Diga assim, a limitação está passando pela minha vida, então a oração é minha. Por que isso, gente? Porque não foi Penina que orou por ela, muito pelo contrário. Não foi o marido dela que orou por ela, muito pelo contrário. Nem mesmo o sacerdote Eli foi que orou por ela, não. Ele não faz uma oração, não. Depois você vai ver no final lá que não é nenhuma oração que ele faz por ela. Ana orou. Diga assim, eu tenho que orar. Diga com força, vai. Eu tenho que orar. Foi a própria oração de Ana que fez todas as coisas.
Ana não terceiriza a sua oração porque ela não consegue terceirizar o seu problema. Ana não terceiriza a sua oração porque ela não consegue terceirizar o seu problema. Não adianta, eu posso orar por você, mas se você não tiver uma vida de oração, não vai adiantar absolutamente nada. Sabe por que Ana ora? Porque seu ventre podia estar estéril, mas a sua fé era frutífera. Vou repetir para você. O ventre de Ana podia estar externo, mas a sua fé era frutífera. Levante suas mãos. Eu não sei o que está estéril, mas eu sei que Deus está levantando um povo de fé para frutificar em todos os lugares que você passar, em nome de Jesus, meu querido. Por que Ana agia assim? Porque ela não podia ter um filho, mas ela sabia que tinha um pai. Ana podia não ter filhos, mas ela sabia que tinha um pai. Quem sabe que tem um pai aí? Talvez você não tenha mais um pai terreno, como meu pai não tem. Mas você tem um pai que te ama. Você tem um pai que te ama. Chacoalha esse amado, só diga, você tem um pai que te ama. Se você tem um pai que te ama, então ore. Busque com a intensidade de Ana. Vamos aprender com ela. Se ela já fez e deu certo, vamos copiar quem deu certo. Se Deus deixou esse exemplo na palavra, vamos copiar, vamos buscar com a intensidade de Ana. Ore com o desespero que Ana orou. Ore com o mesmo desespero, ore com a mesma confiança. Ana tinha certeza que Deus iria fazer algo poderoso sobre a sua vida. Sabe a verdade é que oração não é sobre os acomodados. Talvez você se chateie, mas você vai despertar hoje, em nome de Jesus. Oração não é sobre os acomodados. Tem tempo para tudo. Tem tempo para televisão, tem tempo para isso, tem tempo para aquilo, tem tempo para aquilo outro. Não tem tempo para oração, porque não tem a ver com acomodados. Você não pode se acomodar no lugar que você parou. Oração é para quem quer mais. Quem deseja mais aí? Só quem deseja mais. Se você não quiser ficar com a mão baixada. Oração é para quem deseja mais. Mais o que, pastor? Mais intimidade. Mais relacionamento com Deus. Mais milagre. Quem tem oração, quem se move em oração, tem a direção dos céus sobre a sua vida. Talvez se você não ora é porque seja um sinal que você se acomodou. Em algum momento você parou nesse ponto da sua história. E Deus quer te dar mais, meu querido, mais intimidade, mais poder, mais paz, mais alegria. Se mova em oração. Chacoalha, amado, diz para ele, se mova em oração, meu querido. Bora lá. 1 Samuel capítulo 1, verso 12 ao verso 16, diz assim: enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora, por causa da minha grande angústia e tristeza. Sabe uma verdade? A oração vai exigir tudo de você. A oração vai exigir tudo de você. A Bíblia diz aqui que ela continuava a orar. Diga comigo, continuava a orar. Só para você gravar. Então tem a ver com frequência. Qual a tua frequência de oração? E eu declaro em nome de Jesus que a partir de hoje você vai continuar a orar. O céu vai se mover sobre a sua vida, mas você vai continuar a orar, o céu vai continuar se movendo sobre a sua vida, porque tem a ver com frequência. Ele pensou que ela estivesse embriagada, por quê? Pela intensidade que ela orava. Sabe aquela oração de intensidade, aquela oração de fé diante do Senhor? Eu declaro que essa intensidade vai estar sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. No final do versículo ela diz ainda que estou orando aqui até agora. Tem a ver com
persistência. Diga comigo, persistência. Batei, batei, abri-se-vos-á. Sabe que você pode fazer assim, ó? Batei, batei e abri-se-vos-á, meu querido. Quanto você está batendo? O quanto você está persistindo em oração? Qual que é a sua persistência em oração? Porque Ana não larga o osso, como diz por aí. Ana não para, Ana não desiste. Ela tem certeza que Deus vai mover o sobrenatural sobre a vida dela. Alguns interpretaram até a atitude dela de maneira errada. Acho que ela está embriagada. E alguém aqui pode perguntar para a pessoa que está do teu lado, às vezes, por que esse irmão ora desse jeito na hora do louvor? Por que aquele chora na hora da palavra, chora na hora do louvor? Por que aquele se ajoelha naquela hora? Porque uns levantam a sua mão de maneira tão intensa? E talvez possa questionar, precisa de tudo isso? E eu sei que uns questionam, porque quer ficar na igreja quietinho, lá na Batista tradicional, irmão, que não vai dar não. Precisa de tudo isso. Só quem precisa ter acesso ao milagre precisa de tudo isso, irmão. Só quem está vivendo de uma maneira intensa diante de Deus precisa de tudo isso. Então levante suas mãos e diga assim, eu vou clamar. Eu vou levantar a minha voz e as minhas mãos. Eu vou fazer tudo o que precisa ser feito, com frequência, intensidade e persistência. E Deus vai mover os céus em prol da minha casa. Aleluia. Glória a Deus. E aqui tem muitas Anas, muitos Josés, muitas pessoas buscando algo que falta sobre a sua vida. E como aqui simboliza o lugar da adoração, é o lugar certo para você entregar diante do altar. E esta manhã eu não sei o que você precisa, mas eu quero dizer que esta manhã é a manhã de você entregar. Nós vamos ter um momento de oração depois, quando terminar, é o momento de você entregar diante daquele que pode mudar toda a sua história, porque a sua oração é fruto do coração inconformado. Inconformado com essa falta, inconformado com essa mudança que precisa ser feita, inconformado com essa porta que não se abre, com esse problema que está acontecendo na sua casa, inconformado. E a sua oração inconformada dá acesso ao milagre de Deus. E o terceiro e último tópico dessa mensagem é: oração transforma esterilidade em vida. Diga comigo, oração transforma esterilidade em vida. 1 Samuel capítulo 1, verso 17, diz assim a palavra do Senhor: Eli respondeu, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse, espero que seja benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Quando o sacerdote entende que Ana estava orando, ele não faz uma oração por ela. Amém? Ele libera uma palavra sobre a vida de Ana. E talvez você fale assim, pastor, por que eu tenho que levantar minhas mãos? Porque é uma palavra, aliás, a palavra sendo liberada a todos os cultos sobre a sua vida. A Bíblia diz, crê nos seus profetas e prosperarei. Então a gente não está brincando de levantar a mão e baixar a mão aqui não, viu? Fica tranquilo. Nós estamos liberando palavras de Deus sobre a sua vida. Há poder numa palavra liberada sobre a sua vida, meu querido. Diga, amado sacerdote, há poder numa palavra liberada. Há poder quando um sacerdote libera uma palavra sobre a sua vida. E o que ele faz é liberar uma palavra sobre a vida de Ana. Agora, o que você faz quando libera a palavra? Eu vou ficar com a minha mão abaixada, eu não acredito no que o pastor está falando. É uma opção, fica à vontade. Fica sentado aí, venha como está e continue. Sai, vai embora para casa. Clube da Além do Véu São Bernardo. Fica tranquilo. É uma opção. Até não crer é uma opção. Até ficar no celular é uma opção. Até ficar conversando é uma opção. É uma opção. Eu nem vinha. Mas é uma opção. Então, crer ou não crer é uma opção. Entende ou não? Então eu não me preocupo, eu estou aqui em cima, eu estou pregando, eu estou liberando a palavra mesmo, eu vejo que alguns reagem, outros não,
Eu não me preocupo, porque minha obrigação é fazer o que Deus manda. Quem vai receber ou tomar posse é por conta de cada um. Certo? Eu não venho na igreja passear. Eu venho na igreja porque eu sei que esse ambiente é Siló. É o lugar da adoração, o lugar da oração e o lugar da transformação. Ah, mas o voluntário fica conversando lá no fundo. Devia ficar quietinho na hora do culto, porque aqui é o lugar de reverência, meu querido. Só abrindo um parênteses antes de terminar ali, eu fui no Universal com meu pai, assisti o Edir Macedo. Não que eu concorde com o que prega lá, não tem nada a ver com isso. Também nem discordo, não tem nada a ver com isso também, não tenho opinião. Certo? Mas eu entrei lá, foi com 10 mil pastores. E olha que para fechar a boca de pastor é difícil, irmão. Fala demais, fala mais que mulher. E de repente, um silêncio, porque todos os lugares está escrito silêncio. E os voluntários ficam de pé e falam assim: se você ficar falando lá, o cara manda você ficar quieto. Porque esse aqui é o Siló, é o lugar da adoração, é o lugar da oração, não é o lugar da conversação. Entende? Então isso vale para todo mundo, voluntário, líder, membro. Irmão, não venha na igreja fazer isso não, perca seu tempo. Quer conversar, pode sair lá para fora. Fica à vontade, tem um pátio ali, ó. Tem até uma área de convivência. Já fica ali, a gente vai fazer um café. Está tudo tranquilo, mas não venha. Agora, está na sua opção de tomar posse daquilo que Deus tem para a sua vida ou não. Está no seu controle o que Ana faz. Diga comigo, Ana toma posse da palavra de Eli, o sacerdote, liberada sobre a sua vida. Olha só, o texto vai dizer que ela não comia. Diga comigo, ela comeu. Ela já mudou a atitude dela. E o seu rosto já não estava mais abatido. Aleluia. Muitos só não quero declarar sobre a sua vida, que você possa tomar posse. Aleluia, que aquilo que já está te impedindo, aleluia, vai parar de te impedir. Você vai sair daqui diferente. O seu olhar vai estar diferente, o seu sorriso vai estar diferente, a sua confiança vai estar diferente, a sua fé vai estar diferente, porque você resolveu tomar posse da palavra de Deus liberada sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Para terminar, o resultado da oração de Ana, né? Samuel, na manhã seguinte, eles se levantaram. Então já teve uma mudança total de atitude, sim ou não? Então vamos seguir a outra mudança. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher. Só tem esse jeito, não tem outro jeito. E o Senhor se lembrou dela. Diga comigo, o Senhor se lembrou. Qual que era a oração dela? Senhor, lembre da sua serva. E diga comigo, o Senhor se lembrou dela. Qual a sua oração nessa manhã? Eu não sei. Mas o Senhor se lembrou de você. Aleluia. E o texto diz que na manhã seguinte eles levantaram e adoraram ao Senhor. Adoraram ao Senhor, por quê? Já tinha certeza de que Deus ia realizar um milagre sobre a vida deles. É incrível. Ainda ela não estava grávida, mas já estava celebrando como estivesse. Essa é a mudança de atitude. Ainda não estava vendo nada, não tinha barriga crescendo, nada acontecendo, mas ela já estava agradecendo pelo que Deus estava fazendo sobre a sua vida. Não tinha nenhum sintoma no corpo, aleluia. A alma já tinha plena confiança que a sua oração encontrou o favor do rei. Levante suas mãos, eu quero declarar a sua oração nesta manhã. Aleluia, eu tenho certeza absoluta, vai encontrar o favor do rei, vai gerar vida sobre a sua vida. Diga assim ao Senhor, a minha oração nesta manhã vai encontrar o favor do rei. Diga assim, eu creio que a minha oração está gerando nessa manhã vida, aonde tem morte, aleluia, o Senhor está dando vida em nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus, eu creio muito. 1 Samuel capítulo 1, verso 19. Assim Ana
engravidou e no devido tempo deu à luz um filho. E lhe deu o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Vou ler de novo. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho. E deu o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Sabe o que é mais poderoso? Que ela só pediu um filho. Diga comigo, Ana só pediu um filho. Mas a palavra de Deus diz a respeito da minha vida e da sua vida. Diga assim: Deus faz infinitamente mais do que pensamos, do que pedimos. É uma opção de crer que Ele faz infinitamente mais. E ela pede um filho. Deus dá para ela Samuel. Por isso eu gosto de chamar ela da mãe do Samuel. Aleluia. Samuel foi um profeta poderoso, aleluia, sobre a terra. Foi um sacerdote, o último governante de Israel antes do tempo dos reis. É Samuel que vai ungir Saul, rei de Israel. E é Samuel que vai ungir Davi, da linhagem de Jesus Cristo, a rei de Israel, o maior rei de todos os tempos. Eu não sei o que você está pedindo, mas Deus vai te surpreender com Samuel. Deus vai fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você imagina. Só quem crê. Gente, vai chegar um tempo de milagre sobre este lugar. Só que tem algo claro no texto. As bênçãos do Senhor, gente, nunca são sobre você. Se for só para abençoar a sua casa, não vale nada. Se for só para você ter um carro, uma casa, não serve para absolutamente nada. A bênção que Deus deu para Ana abençoou toda a nação de Israel. Quem pode dizer? Abençoou todo o reinado no segundo tempo ali com Saul e depois com Davi. Levante as mãos para o céu. A bênção sobre a vida de Ana me abençoa até o dia de hoje, aleluia, porque da linhagem de Davi nasceu Jesus Cristo, o teu Salvador, o teu Senhor, aleluia. Através dessa linhagem, eu e você fomos alcançados através da mensagem da cruz, na cruz do Calvário, essa mensagem que te salvou, que te libertou, aleluia. E entre você e a presença dele não tem mais separação, nada te separa. Você está além do véu, você está no Santo dos Santos, aleluia. Oh, aleluia, você tem acesso a orar, direto a Jesus Cristo, ao Espírito Santo de Deus, que diz a palavra de Deus, que intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis, aleluia. Se fosse você, eu levantava, eu celebrava, eu assobiava, eu engrandecia o nome deste Deus, aleluia. Oh, aleluia, Santo. Só quem consegue fazer barulho de verdade, vai. Faz barulho aí. Só aí. Glória a Deus. E como ainda tem mais, gente. Diz assim para o amado Sassá, tem mais. Porque tem um versículo que eu não posso esquecer aqui. 1 Samuel 2, para terminar. Agora eu termino. Tem aqueles pregadores importantes que fala que vai terminar, nunca termina. Parte B. A que era estéril deu à luz a 7 filhos. Mas a que tinha filhos ficou sem vigor. Será que você pode celebrar por isso? A que era estéril deu à luz a 7 filhos. Ela pede um filho, recebe o maior profeta de todos os tempos, aquele que mudou toda Israel e ungiu Davi da descendência de Jesus Cristo. Ela pede um filho. Alguns teólogos vão falar que foi 5, na verdade, que isso aqui é um cântico que ela faz no versículo 2. Nós vamos entender só o conceito, né? Não vamos entrar na teologia, mas só explicando para vocês, alguns teólogos você vai ver na internet, é 5, é 6, e na verdade o 7 é o número da perfeição. Então, alguns teólogos creem, e eu creio bastante nisso, que ela estava cantando, era um cântico de Ana. Ela estava louvando como você louva.
E ela estava dizendo: agora em Deus eu sou completa. Glória a Deus. Glória a Deus.